Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano, no plano sequencial, é Romanos do capítulo 1 ao capítulo 4. Eu acredito que a carta de Paulo aos Romanos seja o texto com mais comentários em todo o Novo Testamento. Há sim muitas mensagens e muitos estudos a respeito dessa carta. Inclusive, nós temos relatos de muitas conversões ao longo da história, com base em mensagem específica de Romanos, ou em algum estudo temático dentro da carta aos Romanos, ou até mesmo com a leitura de uma introdução a um estudo a respeito de Romanos. Para citar pelo menos dois personagens, podemos falar de Lutero e de John Wesley, que sim, relata a história que se converteram a partir de algo ligado à carta aos Romanos. Tiveram a convicção da salvação, tiveram um entendimento novo a respeito das coisas, passaram a viver, já viviam antes alguma coisa da mensagem, mas de uma forma um pouco diferente. E aí, depois desta leitura envolvendo algo da carta aos Romanos, relataram que tiveram momentos diferentes em suas vidas. Não apenas Lutero e John Wesley, nós podemos citar vários outros personagens ao longo da história que foram impactados e tiveram realmente uma experiência diferenciada com o Senhor a partir de algum comentário, alguma coisa que estivesse ligada à carta de Paulo aos Romanos. É realmente um desafio muito grande ter uma mensagem com um texto tão grande a respeito desta carta como motivação. Nós temos vários temas nesses 4 capítulos da nossa porção de hoje. Eu sei que ainda poderíamos falar muitas outras coisas, mas nós vamos sim dar algumas pistas para ajudar no estudo deste texto como um todo, da carta como um todo, uma visão mais geral a respeito da carta e também a respeito da devocional de cada uma das passagens. Claro, nós podemos aprofundar e ter muitas outras coisas, mas nós vamos ter aquilo que nós normalmente temos nesse nosso desafio, nestas mensagens desse nosso desafio de leitura da Bíblia. O desafio mesmo é de leitura da Bíblia, mas nós temos sim algumas pitadas de estudo, algumas informações a mais e sim alguns detalhes devocionais da porção como um todo, de alguns pontos específicos. Vamos assim até a última mensagem, permitindo o Senhor, e olha que não falta muito tempo. Se o Senhor nos permitir, falta pouco tempo para terminarmos, hein? Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele ainda não tinha estado em Roma, pelo que nós lemos lá no capítulo 15, versículo 22. Quando chegarmos lá, nós vamos ver isso. Mas ele tinha já pregado o Evangelho desde a sua conversão, praticamente desde o encontro com Jesus na estrada de Damasco. Ele era então conhecido no meio do cristianismo. Num primeiro momento até pensaram que a conversão dele seria falsa, seria fake, seria manipulação, mas no fim ele realmente deu mostras de que estava buscando a vontade do Senhor, que queria realmente falar a respeito do Evangelho, conhecer mais a respeito das coisas do Senhor. E ele então era conhecido no meio cristão e estava sempre preocupado em ter algum tipo de comunhão com os irmãos na fé, mesmo que ele não pudesse encontrar pessoalmente. Ele buscava alguma forma de estreitar esses laços de comunhão. Quando era possível estar presente pessoalmente, sim, ele estava lá, mas quando não era, ele não deixava a impossibilidade da presença física impedir a possibilidade dessa tentativa de ter algum tipo de comunhão com os irmãos na fé. Durante aproximadamente 10 anos antes de escrever essa carta, Paulo tinha fundado igrejas através de todo o mundo mediterrâneo. Mas nós devemos ter em mente que as igrejas se reuniam normalmente nas casas das pessoas. O deixar de congregar não era ir a uma igreja como nós temos hoje em dia, e muitas vezes se entende dessa forma. O deixar de congregar era deixar de buscar as coisas de acordo com a vontade do Senhor, deixar de buscar mais entendimento onde quer que os irmãos na fé se reunissem. Era buscar realmente essa comunhão, até mesmo através de uma carta. Então,
nós temos uma visão um pouco diferenciada aqui. As pessoas se reuniam em casas. Os judeus também, os judeus convertidos ao cristianismo, eles seguiam frequentando as sinagogas e iam também ao templo. Nós vemos o próprio Paulo fazendo isso várias vezes. Ele vai várias vezes à sinagoga e também vai ao templo. Então, nós temos uma situação aqui diferente do que se entende como se, nós temos as cartas que as pessoas, as igrejas naquela cidade, então já tinha uma construção, já tinham alugado um lugar, já tinham construído algum... Não era desse jeito, era um pouco diferente do que nós temos nos nossos dias. Então, a visão, quando era dita a respeito desse assunto, levava em conta o que estava acontecendo naqueles dias. De qualquer forma, como Paulo já tinha fundado algumas igrejas, estava pelo menos no final da sua terceira viagem missionária. Nós lemos lá no texto de Atos dos Apóstolos a respeito das viagens missionárias de Paulo. Ele estava possivelmente, quando escreveu Romanos, no final da terceira viagem missionária. Então é realmente o texto dessa carta é o produto de uma declaração de fé madura. É uma declaração madura da compreensão que Paulo tinha da mensagem do Evangelho. Em Roma, a igreja havia sido fundada por outros cristãos. E Paulo, através das suas viagens, conheceu muito a respeito dos crentes de lá. Também lemos isso lá no final da carta, permitindo o Senhor, chegamos lá no capítulo 16, permitindo o Senhor, logo chegamos lá. É importante deixar claro que a Bíblia não fala contra apenas um tipo de sexualidade que é a que normalmente povoa as conversas, as pregações, os estudos, as postagens em redes sociais. Sempre se fala que a Bíblia é contra um determinado tipo de sexualidade. Muitos parecem imaginar que é só essa a forma errada, mas há muitas outras informações na Bíblia que deixam claro que sim, essa seria uma forma errada, mas havia problemas de se viver a sexualidade fora de um relacionamento entre homem e mulher e fora até mesmo da ideia de um casamento. A sexualidade desregrada, o adultério, a sexualidade desregrada com várias pessoas, também, mesmo sendo entre homem e mulher, a Bíblia também diz que não está adequado de acordo com a vontade do Senhor. A Bíblia nunca esconde quando as práticas humanas não estão de acordo com a melhor orientação do Senhor. Porque mostra que a partir disso o Senhor age. A partir da desobediência desde o Jardim do Éden, o Senhor age para modificar a situação naquele coração que deseja realmente um relacionamento com o Senhor. Sempre nós lemos na Bíblia orientações, situações onde os seres humanos deixavam de praticar a forma correta e orientações para seguir na direção da vontade do Senhor, da melhor forma de fazer as coisas, para seguir a orientação que o Senhor tem como melhor para viver as bênçãos dessa obediência. Então, nós não vemos essa questão da sexualidade apenas no Antigo Testamento, no livro do Levítico, como muitos argumentam. E não é também apenas a respeito de um modelo de sexualidade que se fala que não está de acordo com a vontade do Senhor. Logo no primeiro capítulo de Romanos, nós já lemos isso no Novo Testamento. Então, não é só no Antigo Testamento, nem é só apenas a respeito de uma forma ou um encaminhamento. Nós precisamos conhecer, sim, a vontade do Senhor e viver adequadamente as coisas também nessa área, a área da sexualidade. A pessoa que vive o cristianismo não pode falar o que é certo para os outros, cobrar para que as pessoas pratiquem aquilo e achar que pode até mesmo fazer diferente as coisas, que tem momentos em que é possível agir de outra forma. Não é desse jeito. Nós damos testemunho de que vivemos a vontade do Senhor com a nossa prática. Que na verdade nós podemos sim agir de outra forma? Sim, nós podemos. Mas aí podemos estar indo contra a vontade do Senhor. Então nós deixamos de lado, quando nós buscamos a vontade do Senhor, nós deixamos de lado qualquer prática que seja contrária à sua orientação. Nós buscamos a orientação vinda dele. Nós vivemos a vontade do Senhor. Nós testemunhamos com a nossa prática de vida o que nós pregamos. Nós não apenas falamos para os outros o que fazer, nós vivemos aquilo que nós pregamos. O Senhor é fiel e justo.
nós sim corremos o risco de falhar e então carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Nós não somos infalíveis. O arrependimento e a mudança na caminhada, na vida, precisam estar presentes durante essa caminhada de vida, para que tanto o arrependimento como a mudança de vida precisam estar presentes. Porque aquele que busca a vontade do Senhor sabe que não é infalível, sabe que pode sim ir pelo caminho errado. Então, nós carecemos sim da graça e da misericórdia. Nós apenas entendemos isso, que nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. A passagem de hoje termina com Paulo começando a falar a respeito da justificação pela fé. É realmente um tema extremamente apaixonante e é muito necessário no estudo do cristianismo. Mas nós não temos como falar tantas coisas que poderíamos falar a respeito de justificação pela fé nesta sequência de mensagens, pois desde 2006 eu já iniciei essa conversa algumas vezes em textos pelo Compartilhando na Web. Inclusive, no projeto Para Conversar na Escola Dominical em Casa, por conta da pandemia, nós tivemos mais uma sequência com várias mensagens a respeito de justificação pela fé. Mas como Romanos trata desse assunto, nós podemos e até precisamos parar para pensar, para registrar nesta nossa sequência de mensagem de capa a capa, ao menos um resumo, para encerrar essa mensagem de hoje, pelo menos um resumo a respeito de justificação pela fé. Quando nós vivemos as coisas de acordo com a vontade do Senhor, nós temos testemunho. Então, o nosso testemunho, ele é a realização das obras. Então, há obras, sim. Nós não deixamos de praticar as obras. Nós damos testemunho de que estamos buscando a vontade do Senhor quando praticamos as obras de acordo com a vontade dele. Então, nós temos testemunho quando praticamos as obras. Logo, nós temos as obras, pois nós precisamos ter testemunho de que vivemos aquilo que nós pregamos e anunciamos às pessoas. Mas a salvação não vem de nada dessas obras que nós possamos fazer, e até mesmo vamos fazer, mas nada disso pode encaminhar para a salvação. Antes, a salvação é pela graça. É pela graça que nós somos justificados pela fé diante do Pai. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.